Todo mundo tem um dia que nunca esquece. O meu foi numa terça-feira nublada. Hoje em dia, com 78 anos nas costas, muita coisa já saiu da minha cabeça. Esqueço onde coloquei os óculos, o nome da vizinha nova, até o que comi no almoço de ontem. Mas aquela terça-feira, aquela eu lembro como se fosse hoje. Cada detalhe, cada minuto, cada dor. Era maio de 1989. Eu estava na cozinha, preparando um frango ensopado que meu filho mais velho, o Júnior, adorava. Ele tinha 22 anos, estava trabalhando numa loja de material de construção e sempre vinha almoçar em casa nas terças. Meu marido, o Zé, tinha saído cedo para o serviço na metalúrgica e eu estava sozinha, cantarolando enquanto mexia a panela. O céu estava fechado, daquele jeito que ameaça chover, mas não chove. Tinha um vento frio entrando pela janela da cozinha, balançando a cortina de chita que eu mesma tinha costurado. Nunca vou esquecer dessa cortina. Era amarela com florzinha vermelha. Detalhe bobo, né? Mas é assim que a memória da gente funciona quando acontece uma tragédia. A gente lembra até do menor detalhe. Foi quando o telefone tocou. Naquela época, telefone em casa era luxo. O nosso ficava num cantinho da sala, em cima de uma mesinha. Era preto, daqueles de disco. Enxuguei a mão no avental e fui atender, pensando que era o Júnior dizendo que ia se atrasar pro almoço. Alô? Senhora Aparecida dos Santos? Uma voz de homem, séria, que eu nunca tinha ouvido antes. Sim, sou eu mesma. Aqui é do Hospital Municipal. A senhora é mãe de Antônio dos Santos Júnior? Meu coração deu um pulo. Hospital? Meu filho? Senti minhas pernas ficando mole na mesma hora. Sou sim. Aconteceu alguma coisa com meu filho? Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio que durou só alguns segundos, mas que para mim pareceu uma eternidade. Senhora, houve um acidente. Seu filho foi atropelado. Ele está aqui no hospital e precisamos que a senhora venha o mais rápido possível. Larguei o telefone pendurado e nem desliguei o fogão. Só peguei a bolsa, a chave e saí correndo. Nem troquei de roupa. Fui de avental mesmo, chinelo de dedo nos pés. Na época a gente não tinha carro, então peguei o primeiro ônibus que passou. Fiquei em pé o caminho todo, agarrada no ferro, rezando baixinho. Meu Deus, protege meu filho. Nossa Senhora, não deixa nada de grave acontecer com ele. Por favor! Por favor! O ônibus parecia que estava andando devagar de propósito. Cada farol vermelho era uma tortura. Quando finalmente cheguei no hospital, desci correndo, tropeçando nos próprios pés. Entrei no pronto-socorro esbaforida, com o cabelo todo desgrenhado. Meu filho, Antônio dos Santos Júnior, ligaram para mim. A recepcionista, uma moça jovem, me olhou com aquela cara que eu nunca vou esquecer. Uma mistura de pena com desconforto. Ela chamou uma enfermeira mais velha, que me levou para uma salinha separada. Meu coração já sabia, mas minha cabeça não queria aceitar. Senhora Aparecida, sente-se, por favor. A enfermeira tinha uma voz mansa, daquelas treinada para dar notícia ruim. Cadê meu filho? Quero ver meu filho. Senhora, o rapaz que trouxeram, ele sofreu ferimentos muito graves. O motorista do caminhão não o viu atravessando a rua. Foi instantâneo. Não entendi de primeira. Ou melhor, não quis entender. Como assim? Ele tá em cirurgia? Tá na UTI? Precisa de sangue? Eu dou, pode tirar meu sangue todo. A enfermeira segurou minha mão. As dela eram frias. Senhora, sinto muito. Ele não resistiu aos ferimentos. Chegou aqui já sem vida. O mundo parou. Juro por Deus que parou de girar naquele instante. O ar ficou pesado. Não conseguia respirar. Uma dor física, como se tivessem arrancado meu coração com a mão, tomou conta de mim. Comecei a gritar, a me debater. 2 enfermeiras vieram me segurar. Alguém me deu um calmante. Eu só gritava, meu filho não, meu filho não. Quando me acalmei um pouco, na verdade, quando o remédio me deixou meio zonza, me levaram para ver o corpo. Foi aí que a história começou a ficar estranha, mas eu estava tão fora de mim que não percebi na hora. Me levaram para uma sala gelada. Tinha uma maca com um corpo coberto por um lençol. A enfermeira mais velha foi comigo.
Senhora, preciso avisá-la. O acidente foi muito violento. O rosto está bastante desfigurado. Vai ser difícil de reconhecer. Quando tiraram o lençol, eu quase desmaiei de novo. O rosto estava mesmo irreconhecível, inchado, machucado, com cortes profundos. Não conseguia ver meu Júnior ali. Mas tinha que ser ele, né? O hospital tinha ligado para mim. Não sei, comecei a dizer em choque. Não consigo ver direito se é ele. A enfermeira apontou para o corpo. Senhora, olhe o braço direito. Tem uma tatuagem? Olhei. E realmente tinha uma tatuagem pequena, um sol tribal. Meu Júnior tinha feito essa tatuagem no ano anterior, escondido de mim. Fiquei uma fera quando descobri, mas depois acabei me acostumando. Sim, meu filho tinha essa tatuagem. E esta cicatriz na perna esquerda? Tinha mesmo uma cicatriz comprida na coxa esquerda. Júnior tinha essa cicatriz desde os 10 anos, quando caiu de bicicleta e rasgou a perna num arame. É dele, sim. Também tinha um cordão no pescoço. Um cordão de prata com uma medalhinha de São Jorge que eu mesma tinha dado para ele na primeira comunhão. É meu filho, disse, chorando tanto que mal conseguia falar. É meu Júnior. Tudo aconteceu muito rápido depois disso. Ligaram para o meu marido, que veio correndo do trabalho. Ele ficou em estado de choque, não chorava, não falava, parecia que tinha virado pedra. Os trâmites do hospital, a funerária, o caixão, tudo foi decidido num borrão de dor. Como a gente não tinha dinheiro para um velório comprido, nem para preparar o corpo direito por causa do estado dele, fizeram um caixão lacrado. A gente nem pode ver o rosto dele uma última vez. Enterramos meu filho no dia seguinte, num cemitério simples na periferia de São Paulo. Chovia fino, daquele jeito triste. Tinha pouca gente, uns parentes, uns amigos do serviço, a namorada dele que chorava sem parar. O padre falou umas palavras de consolo que entraram por um ouvido e saíram pelo outro. Nada fazia sentido. Naquele dia, uma parte de mim foi enterrada junto com aquele caixão. Uma mãe não devia enterrar um filho. Isso é contra a natureza das coisas, sabe? É como se o mundo tivesse virado do avesso. Os meses que vieram depois foram os mais escuros da minha vida. Não conseguia levantar da cama. Não comia. Não falava. O Zé tentava me ajudar, coitado. Mas ele mesmo estava destruído. Nossa casa virou um lugar de silêncio e sombra. As pessoas diziam que o tempo ia curar, que a dor ia passar, que eu precisava ser forte. Mas como? Como uma mãe segue vivendo depois de enterrar um pedaço de si mesma? O que ninguém sabia, nem eu mesma naquela época, é que aquele dia no hospital, aquele reconhecimento apressado, aquele enterro na chuva, tudo aquilo ia ser só o começo de uma história que levaria mais de 30 anos para terminar. Uma história que eu nunca imaginei que ia viver. Uma história que eu jurei para mim mesma que nunca ia falar disso. Até hoje. E se eu tô contando agora, depois de tanto tempo calada, é porque algumas verdades precisam vir à tona, mesmo que sejam difíceis de acreditar. Mesmo que pareçam coisa de filme ou de novela. Porque a vida real, às vezes, é mais inventada que qualquer ficção. Só depois de muito tempo, de muito sofrimento, de muita dor guardada, é que eu vim descobrir que naquela terça-feira nublada de maio, naquele dia que mudou tudo, eu cometi o erro mais doloroso que uma mãe pode cometer. A dor de uma mãe não tem caixão que enterre. Isso eu posso garantir, porque já são mais de 30 anos carregando essa dor, e ela continua aqui, grudada em mim que nem sombra em dia de sol. Depois daquela terça-feira no hospital, as coisas aconteceram num borrão. Lembro do meu marido, o Zé, tratando de tudo porque eu mal conseguia ficar em pé. Foi ele que escolheu o caixão, o mais barato que tinha, que era o que nosso dinheirinho podia pagar. Foi ele que avisou os parentes, que falou com o padre, que arrumou o lugar no cemitério. O velório foi na nossa casa mesmo. Naquela época, a gente não tinha dinheiro para alugar sala de velório chique. Botamos o caixão na sala, tiramos os móveis e os vizinhos emprestaram cadeira para quem quisesse sentar. Como o corpo do meu Júnior estava muito machucado por causa do acidente, o caixão ficou fechado o tempo todo. Lacrado mesmo, sem chance de abrir nem para dar um último beijo na testa. Isso foi o que mais doeu.
Não poder ver meu filho uma última vez. Não poder me despedir olhando para o rostinho dele, mesmo que tivesse machucado. As pessoas tentavam me consolar dizendo que era melhor assim, que eu devia guardar a lembrança dele sorrindo, cheio de vida. Mas meu coração de mãe queria ver, mesmo que fosse só para ter certeza. Certeza de quê? Na época eu nem sabia. Só sentia um aperto esquisito, como se tivesse algo faltando. Achei que era só a dor mesmo, a revolta de perder um filho tão novo, com tanto futuro pela frente. Nossa casa encheu de gente. Parente que não via fazia anos, vizinho que mal dava bom dia, colega de trabalho do Júnior, a turma da igreja, todo mundo vinha, dava tapinha nas costas, dizia aquelas frases feitas que a gente fala quando não sabe o que dizer. Ele tá num lugar melhor, foi a vontade de Deus, o tempo cura tudo. Eu ouvia calada, com uma vontade danada de gritar. Que Deus é esse que leva um menino de 22 anos? Que lugar melhor existe do que do lado da mãe? Que tempo vai curar um buraco desse tamanho? Minha Terezinha, a filha mais nova, tinha só 16 anos na época. Coitadinha. Além de perder o irmão que ela adorava, ainda teve que ver a mãe naquele estado. Ela ficou do meu lado o velório inteiro, segurando minha mão, me dando água, me abraçando quando eu desabava no choro. Tão novinha e já sendo forte pelos outros, minha menina virou mulher naquele dia. O pior foi quando chegou a namorada do Júnior, a Rosinha. Menina tão boa, estava com meu filho desde os 15 anos. Os dois já falavam em casar, juntar dinheiro para comprar um terreninho. Ela entrou em casa já chorando, veio correndo me abraçar, e nós duas desabamos. Choramos tanto, agarrada uma na outra, que as pessoas em volta começaram a chorar junto. Dona Cidinha, ela dizia entre soluço, por que tinha que ser ele? Por que nosso Júnior? E eu não tinha resposta. Nenhuma mãe tem resposta quando perde um filho. Quando chegou a hora de fechar a casa e levar o caixão para o cemitério, achei que ia morrer também. Minhas pernas não queriam andar. Meu peito doía tanto que faltava ar. Tive que ser amparada pelo Zé e pela Terezinha para conseguir chegar até o carro da funerária. O enterro foi rápido. Chovia fininho, daquele jeito triste que parece até que o céu tá chorando junto. O padre falou umas palavras, jogaram flor em cima do caixão e começaram a baixar ele na terra. Foi aí que tive a primeira crise de nervos forte. Comecei a gritar, a me debater, querendo pular na cova junto com meu filho. Tiveram que me segurar. Alguém me deu um calmante e eu fiquei ali, meio zonza, vendo a terra cobrir o caixão do meu menino. Lembro de olhar em volta e ver as caras molhadas de chuva e lágrima. O Zé em pé, firme como uma estátua, mas com os olhos tão vazios que dava dó. A Terezinha agarrada no braço do pai, tentando ser forte. A Rosinha desmaiada, sendo amparada pela mãe dela. E mais um monte de gente que, sinceramente, eu nem sabia direito quem era. Só sei que depois que a última pá de terra caiu em cima daquele caixão, minha vida nunca mais foi a mesma. Voltamos para casa num silêncio de cortar o coração. A sala ainda estava arrumada para o velório, com as cadeiras emprestadas, os arranjos de flor murchando nos cantos, o cheiro de vela e incenso impregnado nas paredes. Uma casa que, até o dia anterior, era cheia de vida, de risada, do som do violão que o Júnior tocava nos domingos, agora parecia vazia mesmo com a gente dentro. Foi a Terezinha que começou a arrumar tudo, a devolver as cadeiras, a tirar as flores. O Zé se trancou no quarto e não saiu mais. E eu fiquei sentada na poltrona da sala, olhando pro nada, como se tivesse virado uma estátua de sal. Os dias depois do enterro foram os mais difíceis. A casa ficava cheia nas primeiras semanas, gente trazendo comida, fazendo companhia, ajudando com as coisas práticas. Depois, aos pouquinhos, todo mundo foi voltando para sua vida. É assim mesmo, né? A vida dos outros continua, só a da gente que para. A missa de 7 dia foi outro momento difícil. Ver o nome do meu filho naquele santinho preto, com a data de nascimento e morte, era como levar uma facada toda vez. A igreja estava cheia. O Júnior era querido na comunidade, sempre ajudava nas festas, nos bazar. O padre falou bonito sobre ele, sobre como Deus colhe as flores mais lindas para o seu jardim. Bonito de ouvir, mas não consolava nem um pouquinho. Depois da missa,
Quando voltamos para casa, finalmente tive coragem de entrar no quarto dele. Tinha evitado até então, como se enquanto não entrasse lá, pudesse fingir que ele estava só viajando, que ia voltar qualquer hora. O quarto estava do jeitinho que ele deixou. A cama meio desarrumada, o violão encostado num canto, a roupa do trabalho pendurada no cabide atrás da porta. Tinha até um copo d'água pela metade na mesinha de cabeceira. No guarda-roupa, as camisas dele tudo dobradinha. Meu Júnior era organizado, puxou ao pai. Na parede, um pôster do Ayrton Senna que ele adorava, e uma foto da Rosinha numa moldura simples. Sentei na cama dele e peguei o travesseiro. Ainda tinha o cheiro do meu filho, aquela mistura de shampoo barato e o perfuminho que a Rosinha tinha dado de presente no aniversário. Abracei aquele travesseiro como se fosse ele e chorei até não ter mais lágrima. Foi ali, naquele quarto silencioso, que decidi que não ia mudar nada. Ia deixar tudo exatamente como estava, como se ele pudesse voltar a qualquer momento e encontrar seu cantinho do jeito que gostava. Nos meses que se seguiram, criei uma rotina estranha. Todo dia eu entrava no quarto dele, limpava o pó, arrumava a cama que ninguém desarrumava e conversava com a foto dele que eu tinha colocado na mesinha. Contava as novidades, falava da Terezinha, do pai dele, das coisas da igreja. Como se ele pudesse ouvir. O Zé achava que não fazia bem, que eu devia começar a guardar as coisas do Júnior, doar as roupas, fechar o quarto, para seguir em frente. Ele dizia, mas como uma mãe segue em frente depois de enterrar um filho? Como guarda em caixa de papelão 22 anos de amor, de sonho, de memória? A Terezinha tentava me animar do jeito dela. Me levava para a igreja, me chamava para ajudar no bazar, tentava me envolver nas coisas da comunidade. Eu ia, fazia o que me pediam, mas era como se tivesse só o corpo ali. A alma tinha ido embora junto com meu filho. Mas sabe o que é mais estranho? No meio de toda essa dor, dessa certeza de que tinha enterrado meu menino, às vezes eu sentia uma coisinha pequena, lá no fundinho, que não encaixava direito. Era como aquela sensação de ter esquecido o fogão ligado ou a porta aberta. Algo fora do lugar que eu não conseguia identificar. À noite, deitada na cama, repassava o dia do acidente na minha cabeça. O telefonema, o hospital, o corpo desfigurado, a tatuagem, a cicatriz, o cordão de São Jorge. Tudo batia. Tudo dizia que era meu filho. Então por que esse incômodo? Por que essa pontinha de dúvida que eu nem conseguia nomear? Na época, achei que era só o jeito da minha cabeça tentar lidar com a dor. A gente inventa coisa, cria esperança onde não tem, só para conseguir respirar mais um dia. Então, eu empurrava essa sensação para longe e seguia vivendo, ou tentando viver, um dia de cada vez. Mas dentro de mim, tinha uma pontinha de algo que eu não conseguia nomear. Algo que, anos depois, eu descobriria que não era loucura nem desespero de mãe enlutada. Era meu coração de mãe tentando me dizer uma verdade que minha cabeça não estava pronta para ouvir. A vida continuou, mas eu fiquei, parada no tempo, como se o relógio da minha existência tivesse quebrado naquela terça-feira. Os dias foram passando, os meses, os anos, mas dentro de mim era sempre o mesmo dia. O dia que eu enterrei meu filho. A Terezinha, minha filha mais nova, terminou os estudos, arrumou emprego numa loja de calçado no centro da cidade. Ela tentava me trazer de volta para a vida. Me chamava para assistir televisão com ela, me contava as novidades do trabalho, me pedia conselho sobre namoro. Eu respondia, dava os conselhos, até sorria de vez em quando, mas era como se fosse outra pessoa dentro do meu corpo, uma casca vazia da mulher que eu era antes. O Zé, meu marido, foi definhando aos pouquinho. Primeiro parou de cantar enquanto tomava banho. Ele sempre foi de cantar, tinha uma voz bonita. Depois parou de ir no jogo de futebol com os amigos. Começou a faltar no serviço, a beber mais que o normal. Não era de beber antes, só uma cervejinha no domingo. Mas depois que o Júnior se foi, a garrafa virou companheira. 1 ano depois do enterro, o Zé começou a reclamar de dor no peito. Falei para ele ir no médico, mas homem é bicho teimoso, né? Dizia que era só cansaço que ia passar. Até que um dia, não passou. Tava tomando café na cozinha, olhou para mim com uma cara estranha e caiu. Assim, do nada.
Quando a ambulância chegou, já tinha partido. Foi outro enterro, outra dor, outra perda. Mas, confesso aqui uma coisa que nunca falei pra ninguém. A morte do Zé não doeu tanto quanto a do Júnior. Sei que é feio falar isso, mas é a verdade nua e crua. Perder um filho é como arrancar um pedaço do seu corpo com a mão. Perder o marido é perder um companheiro de vida. Dói, claro que dói, mas é uma dor diferente, uma dor que você consegue carregar. Depois que o Zé se foi, a Terezinha ainda ficou morando comigo por mais uns 2 anos. Aí conheceu o Marcos, um rapaz bom, filho de comerciante. Casaram, e ela se mudou para casa nova, do outro lado da cidade. Me chamou para ir morar com eles, mas eu não quis. Não queria ser peso na vida de ninguém, principalmente na vida da minha menina que estava começando família. Fiquei sozinha naquela casa cheia de fantasma. Fantasma de lembrança, fantasma de saudade. O quarto do Júnior continuava do mesmo jeito. Eu ainda entrava lá todo dia, limpava, conversava com a foto dele, contava as novidades como se ele pudesse ouvir. Arrumei um trabalho de meio período, cuidando de uma senhora idosa ali perto de casa. Era bom ter o que fazer, para não ficar remoendo o pensamento o dia inteiro. E o dinheirinho ajudava, já que a pensão do Zé era pouca. A vida seguia seu rumo, como o rio que não para de correr. A Terezinha teve 2 filhos lindos, o Carlos e a Juliana. Meus netos vieram trazer um pouquinho de luz para minha vida. Quando eles visitavam, a casa parecia ganhar vida de novo. Eu fazia bolo de fubá, contava história, brincava de esconde-esconde mesmo com os joelhos já doendo. Mas quando eles iam embora, o silêncio voltava a tomar conta. Um silêncio pesado, daqueles que parece que tem vida própria. Com o tempo, as pessoas foram esquecendo do Júnior. É assim mesmo, né? Quem não é da família esquece. Param de mencionar o nome, de lembrar o aniversário, de perguntar como você está lidando com a perda. A única que não esquecia era a Rosinha, a namorada dele. Mesmo depois de casar com outro, um rapaz da igreja, uns 5 anos depois, ela ainda vinha me visitar no aniversário do Júnior. Trazia flor, a gente conversava, chorava junto. Era bom ter alguém que entendia a dor, que lembrava dele como ele era, cheio de vida, de sonho, de plano. Nos primeiros anos, eu evitava falar do Júnior com as outras pessoas. Doía demais. Quando alguém perguntava quantos filhos eu tinha, eu dizia, 1 filha. Como se o Júnior nunca tivesse existido. Depois me sentia culpada, como se tivesse traindo a memória dele. Com o tempo, aprendi a dizer, 2 filhos, mas um já não está mais entre nós. As pessoas faziam aquela cara de pena, mudavam de assunto e a vida seguia. Sabe o que é mais estranho sobre perder um filho? A gente sente vergonha de ser feliz depois. Parece errado sorrir, se divertir, sentir prazer nas coisas, como se a gente estivesse desrespeitando a memória deles. Quando eu pegava me divertindo com os netos ou rindo de uma piada na televisão, logo vinha aquela pontada de culpa. Como você pode estar rindo quando seu filho está morto? Era minha própria cabeça me torturando. Os anos foram passando. 5, 10, 15. O cabelo foi ficando branco, as rugas foram aparecendo, o corpo foi cansando. A Terezinha insistia para eu vender a casa e ir morar num apartamentinho menor, mais perto dela. Mas eu não conseguia. Vender a casa era como vender as memórias, como abandonar o Júnior de novo. E tinha outra coisa, aquela sensação estranha que nunca me abandonou. Aquele incômodo lá no fundinho de que algo não estava certo. Com o passar dos anos, em vez de diminuir, essa sensação só aumentava. Às vezes, sonhava com o Júnior. Não era um sonho comum, daqueles que a gente logo esquece. Era um sonho vívido, real. Ele aparecia para mim, sempre com a mesma idade que tinha quando partiu, 22 anos, e dizia coisa que eu não entendia direito. Mãe, não fui eu. Ou, mãe, me procura. Acordava com o coração disparado, suando frio, sem entender. Cheguei a pensar que estava ficando maluca, sabe? Que a idade e a solidão estavam afetando minha cabeça. Uma vez, comentei desse sonho com a Terezinha, e ela me levou no médico. Ele receitou um remedinho para acalmar os nervos. Disse que era normal pessoa idosa terem sonho estranho, alucinação. Tomei o remédio por um tempo, mas não gostei de como me sentia.
toda mole, sem vontade de nada. Parei por conta própria. Quando chegou o 30º aniversário da morte do Júnior, ou o que eu achava que era a morte dele, fiz o que sempre fazia. Fui ao cemitério, levei flor, rezei 1/3 na frente do túmulo. A lápide simples já estava meio gasta pelo tempo. Antônio dos Santos Júnior, 1967-1989. Filho amado, irmão querido, eterno em nossos corações. Passei a mão pelas letras gravadas na pedra e, como sempre, chorei minhas lágrimas silenciosa. Depois, voltei para casa e fiz um bolo de cenoura, o preferido dele. Acendi uma vela, cantei parabéns baixinho, como se fosse aniversário e não data de falecimento. Era meu jeitinho de manter ele vivo, pelo menos no meu coração. Foi nessa noite, depois de 30 anos exato da perda, que tive o sonho mais forte de todos. O Júnior apareceu na porta do meu quarto, igualzinho à última vez que vi ele saindo para trabalhar naquela terça-feira. Camisa azul, calça jeans, o cordão de São Jorge no pescoço. Mas em vez de só falar comigo e sumir, como nos outros sonhos, dessa vez ele se aproximou, sentou na beirada da minha cama e pegou minha mão. "Mãe", ele disse, com uma voz tão real que podia jurar que estava acordada. "Não era eu naquele caixão. Me procura, mãe. Eu tô vivo." Acordei de um pulo, com o coração quase saindo pela boca. O quarto estava escuro, silencioso, mas eu podia jurar que ainda sentia o calor da mão dele na minha. O cheiro dele ainda pairava no ar, aquela mistura de shampoo barato e o perfuminho que a Rosinha tinha dado. Acendi a luz, com as mãos tremendo. Claro que não tinha ninguém lá. Era só um sonho muito real, mas só um sonho. Ou não era? Naquela noite, não consegui voltar a dormir. Fiquei sentada na cama até o sol nascer, pensando e repensando em tudo. Nos 30 anos de luto, no sonho, naquela sensação persistente de que algo estava errado. E se não fosse loucura? E se tivesse mesmo alguma coisa errada naquela história toda? Nunca vou esquecer dessa noite. Porque foi exatamente 3 dias depois dela que tudo começou a mudar. Que o impossível bateu na minha porta. Se eu soubesse o que ainda me esperava... Às vezes, Deus manda resposta em silêncio, e às vezes, Ele manda em carne e osso. Foi numa quinta-feira de outubro, 3 dias depois daquele sonho forte com o Júnior, que tudo começou a mudar. Eu estava na varanda, como sempre ficava no fim da tarde. Gosto de sentar ali, numa cadeira de balanço que o Zé fez com as próprias mãos quando a gente se mudou para essa casa. Dali, dá para ver o movimento da rua, as crianças voltando da escola, os vizinhos chegando do trabalho. É um programa de velha, eu sei, mas me acalma o coração. Tava quase escurecendo quando notei um homem parado do outro lado da rua. Um homem que eu nunca tinha visto antes no bairro. Devia ter uns 50 e poucos anos. Cabelo já com bastante branco, corpo forte, mas não gordo. Ele estava olhando para minha casa com uma cara estranha, como se estivesse procurando alguma coisa. No começo, nem dei muita bola. Achei que fosse alguém esperando um conhecido ou procurando um endereço. Mas aí percebi que ele estava olhando para mim. E não era um olhar qualquer, sabe? Era um olhar, como posso dizer, um olhar que parecia que estava tentando reconhecer alguma coisa. Fiquei um pouco assustada, confesso. Uma senhora de idade, sozinha em casa, e um estranho parado olhando, não é coisa que deixa a gente tranquila. Levantei e entrei. Tranquei a porta e fiquei espiando pela janela. Depois de uns minutos, ele foi embora. Pensei que fosse só isso, uma coisinha à toa, daquelas que acontecem e a gente logo esquece. Mas no dia seguinte, lá pelas 3 da tarde, a campainha tocou. Quando fui atender, era ele. O mesmo homem da calçada. Abri só uma frestinha da porta, deixando a corrente passada. Já ouvi muito caso de golpe contra velho, né? A gente tem que se cuidar. Pois não? Perguntei, tentando parecer firme, apesar do coração disparado. Dona Aparecida? Ele perguntou. A voz dele era grave, meio rouca, mas tinha um quê de gentileza. Sim, sou eu. O que o senhor quer? Ele ficou quieto por um momento, só me olhando. Parecia nervoso, ansioso mesmo. Depois respirou fundo e disse: A senhora não me conhece, mas
Eu preciso muito conversar com a senhora. É um assunto pessoal. Se é para vender alguma coisa, não tenho interesse, respondi, já preparando para fechar a porta. E se é sobre religião, já tenho a minha. Obrigada. Não, não é nada disso. Ele disse rápido, como se tivesse medo que eu fechasse a porta na cara dele. É sobre sua família. Aquilo me deixou intrigada. E preocupada também. Será que tinha acontecido algo com a Terezinha? Com meus netos? Aconteceu algo com minha filha? Com meus netos? Não, nada disso. Ele apressou em dizer. É sobre o seu filho. Meu coração gelou. Ninguém falava do Júnior assim, de sopetão. As pessoas evitavam o assunto. Tinham medo de me fazer sofrer. E esse homem que eu nunca tinha visto vem tocar nessa ferida? Meu filho faleceu há mais de 30 anos, senhor. Respondi, com a voz tremendo entre a tristeza e a raiva. Se o senhor veio falar dele, não sei o que poderia ser depois de tanto tempo. Ele baixou os olhos, parecia constrangido. Depois, olhou para mim de novo, e tinha algo no olhar dele. Algo que eu não conseguia decifrar. Dona Aparecida, eu sei que isso vai parecer estranho, mas eu sonhei com a senhora. Várias vezes. E com essa casa. Nunca tinha estado aqui, mas reconheci tudo. A varanda, a cadeira de balanço, até a cor da parede. Senti um arrepio. Ele continuou. Sei que pode parecer loucura, mas alguma coisa me trouxe até aqui. Alguma coisa mais forte que eu. E acho que tem a ver com seu filho. Fiquei olhando para ele, sem saber o que dizer. Podia ser um maluco, um golpista, um aproveitador. Mas algo nos olhos dele, algo sincero, quase desesperado, me fez hesitar. O senhor conheceu meu filho? Não sei, ele respondeu, com uma sinceridade que me surpreendeu. Realmente não sei. Mas sinto algo, como se tivesse uma ligação. Não sei explicar. Fiquei quieta por um tempo, só olhando para ele, pensando no sonho que tinha tido 3 noites atrás. No Júnior me dizendo que não era ele no caixão. E agora esse homem aparecia, falando de sonho, de ligação inexplicável. Podia ser coincidência, podia ser maluquice, podia ser um golpe bem elaborado. Mas e se não fosse? O senhor quer entrar para tomar um café? Perguntei, antes mesmo de pensar direito no que estava fazendo. Tirei a corrente e abri a porta. Ele entrou, meio sem jeito, olhando ao redor como se estivesse reconhecendo o lugar. Guiei ele até a cozinha, pedi que sentasse à mesa enquanto eu fazia o café. Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava as xícaras no armário. Como o senhor se chama? Perguntei, de costas para ele, mexendo no fogão. Antônio, ele respondeu. Antônio Pereira. Quase derrubei a chaleira. Antônio, o mesmo nome do meu filho. O nome completo do Júnior era Antônio dos Santos Júnior. Algum problema? Ele perguntou, notando minha reação. Não, só coincidência. Meu filho também se chamava Antônio. Coloquei o café na mesa e sentei na frente dele. De perto, podia ver melhor seu rosto. Tinha ruga ao redor dos olhos, uma cicatriz pequena perto da sobrancelha direita e olho castanho escuro. Os mesmo olho castanho do meu Júnior, do meu Zé. O senhor disse que sonhou comigo com essa casa. Pode me contar mais sobre esse sonho? Ele tomou um gole do café. Parecia estar organizando os pensamentos. Começaram há uns 5 anos. Sonhos estranhos, onde eu via essa casa, a senhora sentada na varanda. Eu tentava falar, mas não conseguia. A senhora não me via. No sonho, eu sabia que precisava falar com a senhora, mas não sabia por quê. E como o senhor encontrou minha casa? Não tem meu endereço no sonho, tem? Ele deu um meio sorriso. Não, claro que não. Mas no sonho eu via detalhes. A rua com aquela árvore grande na esquina. A placa da padaria que tem ali na frente. E principalmente, a casa amarela com janelas azuis. Não tem muitas assim por aqui. Ele fez uma pausa, como se estivesse criando coragem para continuar. Dona Aparecida, eu não sei quem eu sou direito. Fui criado num orfanato desde pequeno. Não tenho lembrança da minha mãe, do meu pai. Só sei que me deixaram lá quando eu tinha uns 5 anos, depois de um acidente. Perdi parte da memória. Cresci, saí do orfanato, construí minha vida. Mas sempre tive esses vazios, esses buracos na minha história. E o que isso tem a ver comigo? Com meu filho?
Ele respirou fundo antes de responder. Não sei explicar. Só sei que quando comecei a ter esse sonho com a senhora, comecei a sentir uma conexão, como se a senhora pudesse me ajudar a preencher esses vazios. O senhor acha que meu filho, que o Júnior teria alguma coisa a ver com sua história? Não sei. Ele respondeu sincero. Só sei que algo me trouxe até aqui. E que quando olho para a senhora, sinto algo que nunca senti por ninguém. O que o senhor sente? Ele ficou em silêncio por um momento, como se tivesse com vergonha ou medo de dizer. Sinto como se a senhora fosse minha mãe. Aquelas palavras caíram como uma bomba no meio da minha cozinha. Fiquei sem ar, sem conseguir responder nada. Júnior teria 55 anos se tivesse vivo, quase a idade desse homem. Mas meu filho estava morto. Eu tinha visto o corpo, reconhecido a tatuagem, a cicatriz, o cordão. Tinha enterrado ele. Tinha vivido 33 anos de luto. Olha, seu Antônio, falei finalmente, tentando manter a calma. Não sei o que o senhor está buscando, mas meu filho faleceu há muito tempo. Vi o corpo dele, enterrei ele. E se o senhor está querendo algum tipo de ajuda financeira ou... Não, não é nada disso. Ele interrompeu, parecendo genuinamente ofendido. Não quero dinheiro, não quero nada material. Só queria conhecer a senhora. Entender por que sonho com essa casa, com a senhora, há tanto tempo. Olhei bem nos olhos dele. Tinha algo familiar ali, algo que me fazia lembrar do Zé, do Júnior. Mas podia ser só minha cabeça pregando peça, querendo enxergar coisa onde não tinha. O senhor precisa entender, falei, com a voz mais firme, que isso é muito difícil para mim. Perder um filho é a pior dor do mundo. E o senhor aparece do nada, falando essas coisas. Eu entendo, ele disse, se levantando. Peço desculpa se perturbei a senhora. Só não consegui ficar longe depois de tanto tempo sonhando com esse lugar. Ele se dirigiu até a porta. Antes de sair, virou-se e disse: se a senhora mudar de ideia e quiser conversar mais, vou estar hospedado na pensão da dona Olga, aqui perto, por mais uns dias. Depois volto para São Paulo, onde moro. E saiu, deixando para trás uma sensação estranha. Um misto de alívio por ele ter ido embora e uma vontade inexplicável de chamá-lo de volta. Fechei a porta e encostei as costas nela, com o coração batendo que nem tambor. O que tinha acabado de acontecer? Quem era aquele homem? Por que ele tinha aparecido justo depois daquele sonho tão forte que eu tive com o Júnior? Será que era só coincidência? Ou será que... Não podia ser. Era loucura pensar nisso. Meu filho estava morto, enterrado há mais de 30 anos. Esse homem devia ser só alguém confuso. Ou pior, alguém querendo se aproveitar de uma velha sozinha. Mas então por que meu coração não parava de bater forte? Por que sentia aquela vontade de correr atrás dele, de olhar de novo nos olhos dele, de perguntar mais coisa? Passei a noite toda em claro pensando, lembrando do corpo desfigurado no hospital, do caixão fechado, do sonho que tinha com o Júnior ao longo dos anos, e lembrando dos olhos daquele homem. Olhos que pareciam me conhecer, que pareciam buscar algo em mim. Ele me olhava como se me conhecesse, mas eu juro que nunca vi aquele rosto. Tem coisa que a gente não vê, mas o coração sente. Isso minha avó já dizia quando eu era menina. Eu não entendia direito o que ela queria dizer. Até aquele dia, não consegui dormir direito naquela noite, depois que o tal Antônio saiu da minha casa. Fiquei revirando na cama, pensando em tudo que ele tinha falado, no sonho dele comigo, com minha casa, no jeito que ele olhava para mim, como se estivesse procurando alguma coisa no meu rosto. De manhã, tomei meu café e decidi que precisava entender melhor essa história. Podia ser loucura, podia ser golpe, mas também podia ser... Bem, nem eu mesma sabia o que podia ser. Só sabia que precisava ouvir mais. Me arrumei, coloquei meu melhor vestido, um azul de bolinhas brancas que a Terezinha me deu no Natal, e fui até a pensão da dona Olga. Não era longe, umas 4 quadras da minha casa. Quando cheguei lá, fiquei parada na frente criando coragem. E se ele risse de mim? E se eu tivesse caindo numa armação? A dona Olga estava na recepção, uma senhora mais nova que eu, uns 10 anos, viúva também,
que conhecia todo mundo do bairro. Cidinha, que surpresa ver você por aqui. Tá procurando alguém? Oi, Olga, tem um homem hospedado aqui, o senhor Antônio. Ele me procurou ontem e... Ah, sim, o moço de São Paulo. Parece gente boa. Tá hospedado no quarto 3. Quer que eu chame ele? Fiz que sim com a cabeça, sem confiar na minha voz. Olga pegou o telefone e ligou para o quarto dele. Depois de um minutinho, desligou. Ele já tá descendo, pode esperar ali na salinha. Sentei num sofá velho na salinha de espera, sentindo o coração bater na garganta. O que eu ia dizer? Como ia começar? Nem tinha pensado direito. Não demorou muito, ouvi passos na escada. Era ele. Tava vestido simples, calça escura, camisa xadrez, cabelo penteado para trás. Parecia que tinha tomado um susto ao ver que era eu. Dona Aparecida. Não esperava? Pois é. Cortei, antes que perdesse a coragem. Achei que a gente precisava conversar mais. O senhor disse que queria entender esse sonho, essa ligação. Eu também quero entender. Ele sorriu. Um sorriso meio tímido, meio aliviado. Claro. Podemos tomar um café ali na lanchonete da esquina? Acho que vai ser melhor que conversar aqui. Fomos até a lanchonete, um lugar simples, mas limpo, onde muita gente do bairro ia tomar café da manhã. O garçom, que me conhecia há anos, arregalou os olhos quando me viu entrando com um homem estranho. Fofoca já ia começar a correr, eu sabia. Sentamos numa mesinha no fundo, onde dava para conversar melhor. Pedimos 2 cafés e ficamos um tempo em silêncio, sem saber por onde começar. O senhor disse que foi criado num orfanato. Falei finalmente. Desde pequeno? Ele fez que sim com a cabeça, tomando um gole do café antes de responder. Desde os 5 anos. Pelo menos é o que me disseram. Fui parar lá depois de um acidente. Parece que perdi a memória, não lembrava direito quem eu era, de onde vinha. Que tipo de acidente? Um atropelamento. É o que consta na minha ficha do orfanato. Fui encontrado na rua, todo machucado. Ninguém sabia quem eu era. Não tinha documento, nada. Passei um tempo no hospital e depois me mandaram para o orfanato. Senti um arrepio. Meu Júnior tinha morrido num atropelamento. Coincidência? Tinha que ser. E o senhor não lembra nada de antes? Da sua família, da sua casa? Ele olhou pela janela, como se estivesse tentando enxergar algo muito distante. São mais sensações do que memória. Lembro de uma casa com cortina amarela na cozinha. Lembro do cheiro de bolo de fubá. E lembro... Ele hesitou como se não tivesse certeza se devia continuar. Lembro de uma mulher costurando, cantando baixinho enquanto trabalhava. Meu coração deu um pulo. Eu era costureira. Trabalhava em casa, fazendo roupa para fora, e sempre cantava enquanto costurava. Era meu jeito de passar o tempo. Que música ela cantava? A mulher do seu sonho? Ele fechou os olhos como se estivesse tentando ouvir uma música distante. Era uma canção de ninar. Algo sobre o céu e estrelas. Segurei a xícara com força para disfarçar o tremor das mãos. A música que eu cantava para o Júnior dormir, desde que ele era bebê, era Boi da Cara Preta. Mas tinha outra, uma que minha avó me ensinou, sobre o céu estrelado, que eu só cantava para o Júnior. Ninguém mais conhecia. Como era a letra? O senhor lembra? Ele cantarolou baixinho, meio desafinado. Dorme, dorme, meu menino, que o céu tá cheio de luz. Cada estrela no caminho é um anjinho que te conduz. Quase derrubei a xícara. Era a música da minha avó. A música que só eu cantava pro Júnior. Essa música... Comecei, a voz falhando. Quem ensinou pro senhor? Ninguém, ele respondeu, parecendo confuso com minha reação. É só uma lembrança. Acho que minha mãe cantava pra mim antes do acidente. Por quê? A senhora conhece essa música? Não respondi de imediato. Estava lutando contra as lágrimas, contra a confusão, contra a esperança que começava a nascer dentro de mim. Podia ser coincidência, não podia? Muita mãe deve cantar música parecida para os filhos. Só achei familiar. Menti. Mas continue. O que mais o senhor lembra? Ele tomou mais um gole do café, pensativo. Lembro de um cachorro, um vira-lata marrom que dormia no meu quarto. Pipoca. O cachorro do Júnior se chamava Pipoca.
Era marrom com manchas brancas, um vira-lata que ele tinha achado na rua. E tem outra coisa, ele continuou, e começou a arregaçar a perna da calça. Tenho essa cicatriz desde que me lembro. No orfanato, ninguém sabia explicar direito como eu tinha conseguido ela. Quando vi a cicatriz na perna dele, quase desmaiei. Era idêntica à do meu Júnior. Uma marca comprida na lateral da coxa esquerda, resultado de uma queda de bicicleta quando ele tinha 10 anos. Tinha cortado a perna num arame farpado, precisou levar 12 pontos. Dona Aparecida, a senhora tá bem? Tá pálida. Não consegui responder. A cabeça estava rodando, o coração batendo tão forte que achei que ia ter um treco ali mesmo. Só um momento, falei, pegando um lenço na bolsa e enxugando o suor da testa. É que essa cicatriz... O que tem ela? Meu filho. Meu Júnior tinha uma cicatriz exatamente igual a essa, no mesmo lugar. Foi a vez dele de ficar pálido. Ficamos os dois ali, olhando um para o outro, sem saber o que dizer. Era muita coincidência. A música, o cachorro, a cicatriz. Dona Aparecida, ele falou finalmente, a voz tremendo um pouco. A senhora tem uma foto do seu filho? Do jeito que ele era antes do acidente? Tinha sim. Carregava uma na carteira, desde sempre. Pequena, já meio gasta, mas bem nítida. Era o Júnior no dia que completou 22 anos, uma semana antes do acidente. Tava sorrindo, com o violão no colo, sentado na varanda de casa. Abri a bolsa com as mãos tremendo, tirei a carteira e peguei a foto. Empurrei ela pela mesa, sem dizer nada. Antônio pegou a foto, olhou, e o rosto dele mudou. Foi como se tivesse levado um choque. Os olhos se arregalaram. A boca abriu, ele ficou branco que nem papel. O que foi? Perguntei, assustada com a reação dele. O senhor reconhece ele? Ele não respondeu de imediato. Continuou olhando para a foto, passando o dedo pela imagem, como se estivesse tentando sentir a textura dela. Não sei explicar, disse ele finalmente. É como olhar num espelho. Um espelho que mostra o passado. Fiquei quieta, deixando as palavras dele entrarem na minha cabeça. De fato, agora que ele tinha dito, eu conseguia ver a semelhança. O formato do rosto, o jeito do nariz, o sorriso. Se o Júnior tivesse chegado aos 50 e poucos anos, talvez se parecesse muito com o homem que estava na minha frente. Tem mais uma coisa, falou Antônio, colocando a mão na garganta. Desde que me lembro, sempre tive isso aqui. Ele puxou de dentro da camisa um cordão de prata, com uma medalhinha. Quando vi o que era a medalhinha, o mundo parou de girar. São Jorge. Era uma medalhinha de São Jorge, igual a que eu tinha dado para o Júnior na primeira comunhão. Igual a que estava no corpo que reconheci no hospital. Igual, mas não a mesma. Porque a do Júnior tinha um detalhezinho que só quem olhasse muito de perto ia notar. Uma marquinha na parte de trás. Um risco pequeno que aconteceu quando o ourive estava gravando o nome dele. Um risco que eu tinha visto com meus próprios olhos no corpo do hospital. E agora tinha outra medalhinha, idêntica, pendurada no pescoço desse homem. A senhora tá bem? Perguntou ele, parecendo preocupado de verdade. Não, eu não estava bem. Minha cabeça estava girando com possibilidade, com medo, com esperança, com confusão. Se o homem no hospital tinha a medalhinha do Júnior e esse homem na minha frente tinha uma igual, o que isso significava? Fechei os olhos, tentando organizar os pensamentos. Tinha muita coincidência. Muita mesmo. A música, o cachorro, a cicatriz, a aparência e agora a medalhinha. Ou não eram coincidência? Olhei para ele de novo e dessa vez enxerguei algo que tinha deixado passar. Algo nos olhos dele. Algo no jeito que ele mexia a mão quando estava nervoso, exatamente como o Júnior fazia. Algo no tom de voz, no inclinar da cabeça. Estava acontecendo algo que eu nunca imaginei possível. Algo que nem nos meus sonhos mais doido eu podia ter imaginado. A dúvida começou a crescer dentro de mim como uma planta brotando depois da chuva. Forte, insistente, impossível de ignorar. E se? E se? Não, não podia ser. Tinha enterrado meu filho. Tinha visto o corpo, tinha reconhecido. Tinha passado 33 anos chorando a morte dele.
Mas então por que meu coração saltava dentro do peito como se quisesse sair? Por que minhas mãos tremiam tanto? Por que sentia aquela mistura de medo e esperança que quase me sufocava? Porque no fundo, no fundinho mesmo da alma, uma voz pequeninha começava a gritar uma verdade que minha cabeça não queria aceitar, mas que meu coração de mãe já sabia. Era ele. Era meu filho. Fui atrás de respostas, mas parecia que alguém apagou tudo. Depois daquele café com o Sr. Antônio, voltei para casa com a cabeça fervendo de pensamento. Não conseguia parar de pensar nas coincidências. A música de ninar que só eu cantava para o Júnior, a cicatriz igualzinha na mesma perna, o cachorro marrom, a medalhinha de São Jorge. Mas ao mesmo tempo, minha cabeça teimosa não queria acreditar. Como podia ser? Eu tinha visto o corpo do meu filho no hospital. Tinha reconhecido. Tinha velado, enterrado, chorado por 33 anos. Era impossível que tivesse havido um engano tão grande. Impossível. Ou não era? Naquela noite, não preguei o olho. Fiquei virando na cama, pensando, lembrando de cada detalhe daquele dia terrível. O telefonema do hospital. A correria. O corpo desfigurado. A enfermeira me mostrando a tatuagem, a cicatriz, o cordão. Tatuagem. Esse pensamento me atingiu como um raio. O Sr. Antônio não tinha mostrado nenhuma tatuagem. Meu Júnior tinha uma pequena, um sol tribal no braço direito, que tinha feito escondido de mim. Foi uma das coisas que identifiquei no corpo. De manhã, mal o sol tinha nascido, já estava de pé. Tomei um café rápido e saí. Não falei para o Sr. Antônio onde ia, nem o que ia fazer. Precisava descobrir algumas coisas sozinha primeiro. Peguei o ônibus para o centro da cidade e desci na frente do hospital municipal, o mesmo onde tinham me levado para reconhecer o corpo do Júnior, 33 anos atrás. O prédio estava diferente. Tinham reformado, pintado, aumentado. Mas a sensação gelada na boca do estômago era a mesma de quando entrei ali naquela terça-feira nublada. Na recepção, perguntei onde ficava o arquivo. A moça me explicou que era no subsolo, mas que eu precisava de autorização para consultar. Falei que queria ver o prontuário do meu filho, que tinha falecido ali há muito tempo. Ela me mandou falar com o responsável pelo setor. Desci de elevador até o subsolo. Era um lugar frio, com cheiro de mofo e papel velho. Encontrei a sala do arquivo e bati na porta. Um rapaz jovem, de óculos, me atendeu. Bom dia. Em que posso ajudar a senhora? Expliquei que queria ver o prontuário do meu filho, Antônio dos Santos Júnior, que tinha dado entrada no hospital em maio de 1989, vítima de atropelamento. 1989? O rapaz franziu a testa. Nossa, faz muito tempo. Vou verificar se temos esses registros. Por favor, aguarde um momento. Ele entrou numa sala cheia de armário de metal e arquivo. Fiquei esperando, o coração batendo forte. E se não tivessem mais os documentos? E se tivesse sido tudo destruído? Depois de uns 20 minutos, o rapaz voltou, parecendo meio sem graça. Senhora, infelizmente não localizei esse prontuário específico. Registros muito antigos, principalmente de pacientes falecidos, às vezes são arquivados em outro local ou até descartados depois de certo tempo. Mas deve ter alguma coisa, insisti. Um registro de entrada, um boletim de ocorrência, qualquer coisa. Ele coçou a cabeça, pensativo. Olha, registros anteriores a 1995 passaram por um problema. Tivemos uma inundação no arquivo há uns 15 anos e muita coisa se perdeu. E antes disso, em 1994, houve um incêndio pequeno. Não destruiu tudo, mas danificou muitos documentos. Inundação. Incêndio. Parecia que tudo conspirava para que a verdade ficasse escondida. Não tem nada que o senhor possa fazer? É muito importante para mim. Ele me olhou com pena. Odeio quando as pessoas me olham assim, como se eu fosse uma velhinha confusa. Posso verificar no registro geral de óbitos do hospital. Esse é mais completo, fica em outro sistema. Ele digitou alguma coisa no computador, batucou os dedos na mesa enquanto esperava. Depois, franziu a testa de novo. Interessante.
Estou vendo aqui que em maio de 1989, nos dias 15 a 17, tivemos 2 óbitos por atropelamento. Um identificado como Antônio dos Santos Júnior e outro como não identificado. Não identificado? Como assim? Às vezes acontece. Pessoas sem documento, morador de rua, alguém que ninguém vem reconhecer ou reclamar. Depois de um tempo, são enterrados como indigentes. Senti um frio na barriga. 2 atropelamentos, na mesma época. Um identificado como meu filho, outro sem identificação. E esse não identificado, o que aconteceu com ele? O rapaz olhou mais um pouco no computador. Pelo que consta aqui, o corpo foi transferido para o IML e depois enterrado no cemitério municipal, na ala de indigentes. Saí do hospital com mais pergunta do que resposta, mas uma coisa estava clara. Havia a possibilidade de ter acontecido uma troca. Um engano terrível que tinha mudado minha vida e, possivelmente, a vida do Sr. Antônio. Minha próxima parada foi o cemitério municipal. Era longe, do outro lado da cidade. Peguei outro ônibus, o coração batendo cada vez mais forte. Será que estava ficando doida? Será que estava vendo coisa onde não tinha? O cemitério era grande, com uma parte mais cuidada onde ficavam os túmulos de família, e uma parte mais simples, com cruzes de madeira, onde enterravam quem não tinha dinheiro para comprar jazigo. No fundão, ficava a área dos indigentes, pessoas sem nome, sem família, sem ninguém para chorar por elas. Na administração, um senhor de idade me atendeu. Expliquei que estava procurando informação sobre um enterro de maio de 1989 de um corpo não identificado, vítima de atropelamento. 1989? O velho coçou a barba grisalha. Faz tempo, hein? Vou ver se encontro nos livros. Ele abriu um armário e tirou um livro grosso, empoeirado, com capa de couro já gasta. Folheou devagar, passando o dedo pelas páginas amareladas. Maio de 1989. Aqui. Dia 17. Enterro de indigente, sexo masculino, aproximadamente 20 a 25 anos, vítima de atropelamento. Sepultado na quadra F, número 237. Essa sepultura ainda existe? Depois de tanto tempo? Existe, sim. Naquela área não reaproveitamos as covas. Ficam lá, marcadas só com um número. Quer que eu mostre onde é? Fiz que sim com a cabeça, sem confiar na minha voz. O velho pegou um chapéu para se proteger do sol e me guiou pelos caminhos de terra do cemitério. Andamos bastante, passando por túmulo cada vez mais simples, até chegar numa área onde só tinha cruzes de madeira com número pintado. Aqui, disse ele, parando na frente de uma cruz, já meio torta pelo tempo. Quadra F, número 237. Olhei para aquela cruz sem nome, só com um número, e senti um aperto no peito. Quem seria aquela pessoa? Alguém que, como meu Júnior, tinha uma mãe, um pai, uma família que talvez ainda tivesse procurando por ele? Ou seria mesmo um morador de rua sem ninguém no mundo? O senhor sabe se alguém já veio visitar essa sepultura? Procurar por informação? Ele balançou a cabeça. Não que eu me lembre. Essas sepulturas de indigente raramente recebem visita, por isso que ficam assim, abandonada. Agradeci ao senhor e fiquei ali um tempo, depois que ele voltou para o escritório, olhando para aquela cruz, pensando em todas as possibilidades. E se fosse verdade? E se tivesse acontecido uma troca? E se o corpo que eu enterrei como sendo do meu filho fosse na verdade essa pessoa sem nome, enquanto meu verdadeiro filho tinha perdido a memória, sido levado para um orfanato, crescido sem saber quem era? Era uma história maluca, dessas de novela. Mas e se fosse verdade? Minha última parada naquele dia foi a delegacia. Era a minha única esperança de encontrar algum registro do acidente em si. No hospital não tinha mais nada, no cemitério só tinha a confirmação de que realmente houve 2 jovens atropelados na mesma época. Na delegacia, uma policial jovem me atendeu. Expliquei que estava procurando o boletim de ocorrência de um atropelamento ocorrido em maio de 1989, envolvendo meu filho. Nossa, faz muito tempo, ela comentou. Vou verificar se ainda temos esses registros, mas não prometo nada, viu? Esperei quase 1 hora. A policial ia e voltava, consultava sistema, falava com colega. Finalmente, voltou com uma pasta fina nas mãos.
Encontrei algo, mas não é muito. É um resumo do caso, não o boletim completo. Os arquivos dessa época já foram microfilmados e muito se perdeu no processo. Ela abriu a pasta na minha frente. Tinha um papel com o timbre da polícia, já amarelado pelo tempo. Falava de um atropelamento na avenida principal, envolvendo um caminhão e 2 pedestres. Um identificado como Antônio dos Santos Júnior, 22 anos, e outro sem identificação, aparentando a mesma idade, 2 pedestres. No mesmo acidente. Isso eu nunca soube. Os 2 foram atropelados juntos? Perguntei, sentindo o coração quase sair pela boca. Pelo que consta aqui, sim. Estavam atravessando a rua quando um caminhão perdeu o freio na descida e os atingiu. Um morreu na hora, o outro chegou com vida ao hospital, mas faleceu logo depois. Saí da delegacia com a cabeça rodando. Era muita informação, muita coincidência, muita possibilidade. 2 jovens, da mesma idade, atropelados juntos. Um identificado como meu filho, outro sem nome. Um que eu enterrei acreditando ser meu menino. Outro que virou um número numa cruz de madeira. Quando cheguei em casa, já era noite. Tava exausta, física e emocionalmente. Mas sabia que precisava falar com o Sr. Antônio, contar o que tinha descoberto, perguntar sobre a tatuagem, se ele tinha uma igual à do Júnior ou se não tinha nenhuma. Mas antes, tinha uma última coisa que precisava fazer. Entrei no quarto do Júnior, que mantinha intacto há 33 anos. Abri o guarda-roupa e peguei uma caixa que guardava no fundo, onde tinha as coisas mais preciosas dele. Dentro, tinha a certidão de nascimento original. Se o Sr. Antônio fosse mesmo meu filho, precisaríamos de prova concreta. E o melhor jeito de provar era com um teste que nem existia na época do acidente. O exame de DNA. Naquela noite, ajoelhei do lado da cama e fiz algo que não fazia há muito tempo. Rezei de coração. Não pedindo explicação, não questionando por que Deus tinha permitido tamanha dor. Apenas agradecendo pela possibilidade, por menor que fosse, de que meu filho pudesse estar vivo. Se for verdade, meu Deus, sussurrei na escuridão do quarto. Me dá força para aceitar. E se não for, me dá força para continuar. E pela primeira vez em 33 anos, dormi sem sonhar com caixão, com enterro, com despedida. Sonhei com reencontro. Gente que nunca soube da minha dor. Agora dizia que eu estava ficando doida. Isso foi o que mais me machucou naqueles dias. Ver as pessoas que passaram mais de 30 anos me tratando como a coitada que perdeu o filho, agora me olhando de rabo de olho, cochichando quando eu passava, como se eu tivesse perdido o juízo. Tudo começou quando o Sr. Antônio passou a me visitar todo dia. Depois daquela nossa conversa na lanchonete, depois das descobertas que fiz no hospital e na delegacia, ele começou a aparecer lá em casa. Às vezes de manhã, às vezes no fim da tarde. Trazia pãozinho, fruta, um bolinho. A gente sentava na varanda, tomava café, conversava. Eu contei para ele o que tinha descoberto. Que houve 2 jovens atropelados no mesmo acidente, que um foi identificado como meu filho e o outro ficou sem nome, enterrado como indigente. Contei sobre a sepultura na quadra F, número 237, só com uma cruz de madeira marcando o lugar. Ele me ouviu com aqueles olhos que pareciam querer enxergar além das palavras. Quando terminei, ele ficou quieto um tempo, olhando para o horizonte. Dona Aparecida, ele disse finalmente, a senhora acha possível que eu seja seu filho? Que tenha havido uma troca? Aquela pergunta me pegou de surpresa, mesmo sendo exatamente o que eu vinha pensando dia e noite. Ouvir ela em voz alta, da boca dele, dava um peso diferente. Não sei, respondi com sinceridade. Tem muita coincidência. A música que só eu cantava pro Júnior, a cicatriz igual, o cachorro marrom, a medalhinha de São Jorge. Mas também tem coisa que não bate. Que coisa? O Júnior tinha uma tatuagem no braço direito. Um sol tribal, pequeno. O senhor tem alguma tatuagem? Ele arregaçou a manga da camisa, mostrando o braço direito. Não tinha nada ali. Nem marca, nem cicatriz, nada que indicasse que um dia teve tatuagem e tirou. Nunca fiz tatuagem na vida, ele respondeu. Aquilo esfriou um pouco meu coração.
A tatuagem tinha sido uma das coisas que me fizeram reconhecer o corpo no hospital como sendo do Júnior. Se esse homem não tinha tatuagem, mas então ele continuou. Tem uma marca de nascença nas costas, logo abaixo do ombro direito, uma mancha marrom do tamanho de uma moeda. Meu coração deu um pulo. O Júnior tinha essa mesma marca de nascença, igualzinha. Eu tinha até esquecido dela, porque não era algo que se via normalmente. Ficava escondida pela roupa. Não era algo que os médicos do hospital teriam notado ou usado para identificação. Posso ver? Pedi, com a voz tremendo. Ele concordou, virando de costa e levantando a camisa. Lá estava. Uma mancha marrom, meio arredondada, exatamente no mesmo lugar onde meu Júnior tinha. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Não era mais só coincidência. Era demais. Era impossível que duas pessoas tivessem a mesma cicatriz na perna, a mesma marca de nascença nas costas, se lembrassem da mesma música de ninar. Acho que ele viu algo no meu rosto, porque pegou minha mão e apertou com carinho. Dona Aparecida. E se a gente fizesse um teste? Aquele de DNA? Hoje em dia é fácil, não é caro, e tira a dúvida de uma vez. Não contei para ele que já tinha pensado nisso, que já tinha separado a certidão de nascimento original do Júnior. Apenas concordei com a cabeça. Foi aí que os problemas começaram. As visitas dele não passaram despercebida. Logo a vizinhança toda estava comentando. Quem é aquele homem que visita a dona Cidinha todo dia? Será que é parente? Ouvi dizer que ele se diz filho dela, mas o filho dela não morreu faz tempo? A dona Olga, da pensão onde ele estava hospedado, era a pior. Fofoqueira que só. Logo espalhou que ele tinha chegado na cidade procurando por mim, que sonhava comigo, que achava que era meu filho. Virou um zum-zum-zum no bairro inteiro. Um dia, a Terezinha, minha filha, apareceu lá em casa sem avisar. Tava com uma cara fechada que não era normal dela. Mãe, preciso conversar com a senhora. Tô preocupada. Sentamos na cozinha tomando um café. Ela foi direto ao ponto. Tô sabendo que tem um homem visitando a senhora todo dia. Um tal de Antônio, que diz que pode ser meu irmão. Que história é essa? Contei tudo para ela. Desde o aparecimento dele na frente de casa, as coincidências, as memórias, até minhas investigações no hospital e na delegacia. Ela me ouvia com uma expressão que misturava preocupação e pena. Mãe, ela disse quando terminei, a senhora não acha que isso tudo é, sei lá, fantasia? O Júnior morreu há mais de 30 anos. A senhora e o pai viram o corpo, reconheceram. Como pode ter havido um engano desse tamanho? O corpo estava desfigurado, filha. Reconhecemos pela tatuagem, pela cicatriz, pelo cordão. Mas e se tiver sido outra pessoa? O rapaz que estava com ele no acidente? Ela suspirou, passando a mão no rosto, cansada. Mãe, me escuta. Esse homem pode estar se aproveitando da senhora. Pode ter descoberto sobre o Júnior, sobre o acidente e estar armando algum golpe. Que golpe, Terezinha? Sou uma velha aposentada. Vivo da pensão do seu pai. Não tenho dinheiro, não tenho bens além dessa casa velha. Tem gente que dá golpe até em quem não tem nada, mãe. Só pelo prazer de enganar. A conversa continuou nesse tom. Ela insistindo que eu estava sendo enganada, eu tentando explicar todas as coincidências, todas as descobertas. No fim, ela saiu balançando a cabeça, dizendo que ia tomar providência. No dia seguinte, recebi a visita do Carlos, meu neto mais velho, filho da Terezinha. Ele já é advogado, trabalha num escritório no centro. Veio com a mesma conversa da mãe, mas num tom mais duro. Vó, esse cara pode estar cometendo estelionato emocional. Está se aproveitando da sua fragilidade, da sua saudade do tio Júnior. A gente devia denunciar ele. Denunciar por quê, meu filho? Ele não pediu nada para mim. Nem dinheiro, nem casa, nada material. Só quer saber se é mesmo meu filho. E como ele pretende provar isso? Vai pedir exumação do corpo do tio Júnior? Depois de tanto tempo? Não, a gente está pensando em fazer teste de DNA. O Carlos bufou, irritado. DNA? E a senhora vai pagar por isso? Sabe quanto custa? Sei sim. Já me informei. E o dinheiro é meu? Posso gastar com o que quiser. Ele saiu mais irritado ainda.
ameaçando voltar com um oficial de justiça, com a polícia, sei lá mais o quê. Fiquei magoada, muito magoada. Minha própria família não entendia o que eu estava sentindo, não queria nem considerar a possibilidade. Mas o pior ainda estava por vir. No domingo seguinte, fui à missa como sempre. Quando entrei na igreja, senti que todo mundo estava me olhando. Alguns com pena, outros com curiosidade, outros até com um sorrisinho de deboche. Sentei no meu lugar de sempre e fingi que não percebia. Depois da missa, quando estava saindo, a dona Lourdes, que sempre sentava do meu lado, veio falar comigo. Cidinha, é verdade que tem um homem dizendo que é seu filho? Que o Júnior não morreu? Respirei fundo antes de responder. É complicado, Lourdes. Tem muita coincidência. A gente está investigando. Mas como pode, Cidinha? A gente foi no enterro. Você reconheceu o corpo. O corpo estava desfigurado, Lourdes, e agora descobri que teve outro rapaz atropelado junto, que ninguém reconheceu. Ela fez o sinal da cruz, assustada. Ave Maria, você tá achando que enterrou o rapaz errado? Depois de tanto tempo? Antes que pudesse responder, o padre José se aproximou. Ele era novo na paróquia, não conhecia toda a história. Dona Aparecida, ouvi comentários. A senhora está bem? Precisa de alguma orientação espiritual? Agradeci educadamente e disse que estava tudo bem. Mas não estava. Me senti julgada, observada, como se estivesse fazendo algo errado. Como se buscar a verdade, depois de tanto tempo enterrada, fosse um pecado. Voltei para casa e chorei. Chorei de raiva, de frustração, de cansaço. Por que era tão difícil para as pessoas entenderem? Por que não podiam pelo menos considerar a possibilidade? O senhor Antônio percebeu minha tristeza quando veio me visitar naquela tarde. Contei para ele o que tinha acontecido, as reações da minha filha, do meu neto, do povo da igreja. Sinto muito, ele disse com sinceridade. Não queria causar problema para a senhora. Se preferir, posso ir embora, voltar para São Paulo. Não! A resposta saiu mais forte do que eu esperava. Não vá. A gente precisa descobrir a verdade. Preciso saber se você é mesmo meu filho. Foi a primeira vez que usei você em vez de senhor com ele. Senti que algo tinha mudado entre nós. Não era mais só curiosidade ou coincidência. Era uma possibilidade real que eu não podia mais ignorar. Naquela noite, depois que ele saiu, fiquei olhando para o céu estrelado pela janela do meu quarto, pensando em tudo o que tinha acontecido nas últimas semanas. Nas descobertas, nas coincidências, nas reações das pessoas. Na esperança que crescia dentro de mim, mesmo contra toda a lógica, contra toda a razão. A dúvida me torturava mais que o luto, porque o luto, por mais doloroso que fosse, tinha uma certeza. A dúvida não. A dúvida era um limbo, um lugar entre a dor e a esperança, onde eu não conseguia me firmar. E se esse homem fosse mesmo meu filho? E se eu tivesse passado 33 anos chorando a morte de alguém que não era meu Júnior, enquanto meu verdadeiro filho crescia sem memória, sem saber quem era, sem sua família? E se não fosse? Se fosse tudo coincidência, engano, ou pior, um golpe bem elaborado? Eu precisava saber. Precisava ter certeza. Mesmo que a verdade trouxesse mais dor. Mesmo que o mundo inteiro achasse que eu tinha perdido o juízo. A verdade, depois de tanto tempo, era a única coisa que podia me dar paz. Fiz o exame com o coração na mão. Depois de tudo que aconteceu, das fofocas da vizinhança, da desconfiança da minha filha, decidi que precisava saber a verdade de uma vez por todas. Não dava mais para viver nesse limbo, nessa dúvida que me corroía por dentro, dia e noite. Uma noite, quando o senhor Antônio, já nem sei mais como chamar ele, foi embora depois de mais uma tarde de conversa na varanda, tomei minha decisão. No dia seguinte, bem cedinho, peguei o ônibus para o centro e fui até uma farmácia grande que tinha visto um anúncio no jornal. Exame de DNA, resultado em 5 dias úteis. Nunca pensei que ia fazer uma coisa dessas na minha idade. Eu, uma senhora de 78 anos, entrando numa farmácia para comprar um teste de DNA. Se alguém me falasse isso uns meses atrás, eu ia rir na cara da pessoa. Mas lá estava eu. A moça da farmácia era jovem,
Devia ter a idade da minha neta. Quando expliquei o que queria, ela sorriu com simpatia. A senhora quer fazer o teste de paternidade? Ou é outro tipo de parentesco? É para saber se um homem é meu filho, respondi, sentindo o rosto esquentar de vergonha. Ela nem piscou. Devia estar acostumada com todo tipo de história. Temos 2 tipos de teste, senhora. Um mais simples, que dá para fazer em casa, coletando material da bochecha com um cotonete especial. E outro mais completo, que precisa de coleta de sangue, feita aqui mesmo na farmácia. Qual é mais confiável? Os 2 são muito precisos, mas o de sangue é considerado ainda mais seguro. Então quero esse, respondi sem hesitar. Ela me explicou que eu precisaria trazer a pessoa que seria testada comigo para colher o sangue dos 2. Mas não quero que ele saiba, confessei. Não ainda. Tem como fazer só o meu primeiro e depois trazer algo dele? Um cabelo, talvez? A moça pensou um pouco. Bem, não é o procedimento padrão, mas sim, é possível. Cabelo com raiz serve, ou escova de dentes usada, ou até um copo que ele tenha usado, desde que não tenha sido lavado. Optei pela coleta do meu sangue naquele dia mesmo. A enfermeira da farmácia me levou para uma salinha nos fundos, tirou uma amostra pequena, nem doeu quase nada, e me deu um saquinho plástico especial para eu trazer a amostra dele depois. Precisa ser algo com DNA dele, viu? Cabelo tem que ter a raiz, e se for objeto como copo ou escova, tem que ter saliva recente. Paguei uma parte adiantada. Não era barato, mas graças a Deus eu tinha umas economias guardadas do tempo que trabalhava fazendo costura. E voltei para casa com aquele saquinho plástico escondido na bolsa, como se fosse um tesouro. Ou uma bomba. Passei o dia pensando em como ia conseguir a amostra dele. Não podia simplesmente pedir um fio de cabelo, né? Ia parecer coisa de macumbeira. Decidi que a melhor opção era o copo. Na próxima visita dele, ia oferecer um café e guardar o copo sem lavar. 2 dias depois, ele apareceu lá em casa como de costume, trazendo um pacote de bolacha recheada que sabia que eu gostava. Conversamos um tempão, sobre tudo e sobre nada. Ele me contou da vida dele em São Paulo, onde trabalhava numa empresa de contabilidade. Falou dos 2 filhos que teve, meus possíveis netos, mas que não via muito desde o divórcio. Falou da mãe adotiva dele, que tinha sido boa, mas distante. Quando ofereci café, ele aceitou na hora. Servi numa xícara que tinha separado especialmente para isso. Observei enquanto ele bebia, sentindo um aperto no coração. E se ele fosse mesmo meu Júnior? E se não fosse? Depois que ele foi embora, peguei a xícara com cuidado, guardei num saquinho plástico limpo e coloquei dentro do saquinho especial que a moça da farmácia tinha me dado. No dia seguinte, voltei lá e entreguei. A mesma moça me atendeu. Prontinho, agora é só aguardar. Em 5 dias úteis a senhora pode vir buscar o resultado ou a gente pode enviar por e-mail. Prefiro vir buscar, respondi. Nem sabia direito mexer com esse negócio de e-mail. E algo tão importante assim, não queria correr risco. Aqueles 5 dias foram os mais compridos da minha vida. Pior que os dias depois do enterro do Júnior. Porque naquela época eu tinha a certeza da perda. Agora tinha a incerteza da esperança. O que era muito mais difícil de carregar. Ele continuou me visitando, claro. E cada vez que olhava para ele, cada gesto, cada sorriso, cada expressão, eu procurava o meu Júnior ali. Às vezes achava que via. O jeito de inclinar a cabeça quando estava pensando. O modo de franzir a testa quando algo o incomodava. Outras vezes, parecia um estranho completo. Uma noite, sonhei com o dia do enterro. Mas diferente das outras vezes, não era um pesadelo. No sonho, o caixão se abria sozinho e estava vazio. E uma voz, a voz do meu Júnior, dizia: "Mãe, eu nunca estive aí dentro." Acordei com o coração disparado, sentindo ao mesmo tempo medo e alívio. E se fosse verdade? E se o exame confirmasse? Como ia explicar para o resto da família, para os vizinhos, para as pessoas da igreja? Como ia explicar que enterrei um estranho achando que era meu filho? Na véspera do dia marcado para pegar o resultado, a Terezinha apareceu lá em casa de surpresa. Tava com aquela cara de quem vem dar bronca. "Mãe, a senhora tá fazendo teste de DNA com aquele homem?"
Quase caí para trás. Como ela sabia? Quem falou isso para você? A dona Olga viu a senhora na farmácia do centro, pagando por um teste desses. O mundo é pequeno, mãe. As pessoas falam. Suspirei, cansada. Não adiantava negar. Sim, tô fazendo. Preciso saber a verdade, filha. Mãe, a senhora já sabe a verdade. Meu irmão morreu há mais de 30 anos. A senhora e o pai viram o corpo. Vimos um corpo desfigurado, Terezinha, e agora sei que teve outro rapaz atropelado junto com ele que ninguém reconheceu. E esse homem tem tanta coisa igual ao Júnior. A cicatriz na perna, a marca de nascença nas costas, as memória que ele diz que tem, que a gente não tem como provar. Mãe, ele pode ter investigado sobre nossa família, descoberto detalhe para te convencer. Balancei a cabeça, cansada daquela discussão. O teste vai dizer, filha, amanhã vou buscar o resultado. E se der que não é, a senhora vai finalmente aceitar que o Júnior se foi? Essa pergunta doeu fundo, porque tinha medo da resposta. Tinha medo que o teste desse negativo e eu tivesse que enterrar meu filho uma segunda vez. Dessa vez, enterrar a esperança. E se der que é? Devolvi a pergunta. Você vai aceitar que seu irmão tá vivo? Ela não respondeu. Só balançou a cabeça e saiu, me deixando sozinha com meus pensamentos. Naquela noite, não dormi. Fiquei olhando pela janela, vendo as estrelas no céu, pensando em como a vida dá volta que a gente nunca espera. Se alguém tivesse me dito, 30 anos atrás, que um dia eu estaria esperando o resultado de um teste para saber se meu filho morto na verdade estava vivo. Pensei no velório, no caixão fechado descendo na terra, na chuva fina que caía naquele dia, nas lágrimas que derramei, na dor física que senti, como se tivessem arrancado um pedaço do meu corpo, nos anos de luto, de saudade, de vazio. E se tudo aquilo tivesse sido por nada? E se o morto não era meu filho? E se meu filho ainda estivesse por aí? Tendo outra vida, outra família, sem saber quem realmente era? De manhã, me arrumei com cuidado. Coloquei meu melhor vestido, o azul de bolinhas que a Terezinha me deu. Passei um batom clarinho, penteei o cabelo branco com esmero. Se fosse receber a notícia mais importante da minha vida, queria estar apresentável. Peguei o ônibus para o centro com o coração na boca. Cada parada parecia demorar uma eternidade. Quando finalmente cheguei na farmácia, minhas pernas tremiam tanto que achei que não ia conseguir andar até o balcão. A mesma moça me atendeu, com um sorriso gentil. Dona Aparecida, seu resultado chegou ontem mesmo. Vou buscar para a senhora. Ela sumiu nos fundos da farmácia e voltou com um envelope branco, lacrado. Meu nome estava escrito na frente, com letra de computador. A senhora quer abrir aqui? Temos uma salinha reservada. Se preferir privacidade. Balancei a cabeça. Não, vou levar para casa. Obrigada. Saí da farmácia com aquele envelope queimando na minha mão. Podia abrir ali mesmo, na rua. Podia entrar num café, sentar e descobrir a verdade. Mas algo me dizia para esperar, para levar para casa, para estar no lugar certo quando soubesse. No ônibus de volta, segurei o envelope contra o peito, como se fosse um bebê recém-nascido. Frágil, precioso, assustador. Dentro daquele papel fino estava a resposta que podia mudar tudo. Ou confirmar o que eu já sabia há 33 anos. Quando cheguei em casa, coloquei o envelope na mesa da cozinha e fiquei olhando para ele. Não tinha coragem de abrir. Não ainda. Precisava me preparar, fosse qual fosse o resultado. Peguei o envelope e guardei na gaveta da mesinha de cabeceira. Ia esperar o momento certo. Ia esperar estar pronta para encarar a verdade, qualquer que fosse ela. O envelope ficou lá, fechado, por 3 dias. 3 dias em que não dormi direito, não comi direito. Só pensava naquelas folhas de papel que podiam mudar minha vida para sempre. Na manhã do 4º dia, acordei com uma certeza. Era hora de saber. Mas não queria descobrir sozinha. Queria que ele estivesse comigo, porque, independente do que o teste dissesse, aquele homem já tinha se tornado importante na minha vida. Peguei o telefone e liguei para a pensão da dona Olga. Pedi para chamar o senhor Antônio. Pode vir aqui hoje à tarde? Perguntei quando ele atendeu. Tenho uma coisa importante para mostrar para o senhor. Ele concordou sem fazer pergunta.
Desliguei o telefone e fui buscar o envelope na gaveta. Ainda fechado, ainda guardando seu segredo. Era a hora da verdade. Antes de abrir o envelope, ele disse: "A senhora é a única mãe que eu já tive." Essas palavras entraram direto no meu coração, como uma flecha certeira, sem desvio. Foi nessa tarde, quando ele veio me visitar, depois que liguei para a pensão da dona Olga. O dia estava bonito, com sol morno de outono entrando pelas janelas da sala. Eu tinha arrumado tudo com cuidado, passado pano nos móveis, colocado umas flores num vasinho, feito um bolo de fubá cremoso que estava perfumando a casa inteira. O envelope do laboratório estava guardado na gaveta da mesinha, esperando. Eu ainda não tinha coragem de abrir sozinha. Quando a campainha tocou, senti meu coração disparar. Ajeitei o cabelo, passei a mão no vestido para desamassar e fui atender. Era ele, o senhor Antônio, com um sorriso meio tímido e uma sacolinha na mão. "Boa tarde, dona Aparecida. Trouxe uma coisinha para a senhora." Mandei ele entrar e sentar. Servi café, coloquei o bolo na mesa. Conversamos sobre o tempo, sobre as notícias do jornal, sobre coisas sem importância. Nenhum de nós dois tinha coragem de entrar no assunto principal. O que eu tinha chamado ele para ver? O que ele tinha trazido na sacolinha? Depois de um tempo, quando o café já tinha acabado e a gente já tinha falado de tudo e de nada, ele finalmente tirou um pacote da sacola e me entregou. "Comprei isso para a senhora. Vi numa lojinha perto da pensão e lembrei. Abri o embrulho com cuidado. Era um porta-retrato, desses de madeira trabalhada, bem bonito. Mas o que me fez engasgar foi a foto que já estava dentro. Era uma montagem que ele tinha feito. De um lado, a foto do meu Júnior aos 22 anos, que eu tinha mostrado para ele naquele dia na lanchonete. Do outro lado, uma foto dele mesmo, mais jovem, talvez com uns 30 e poucos anos. No meio, escrito com letra caprichada: "Mãe e filho, o tempo não apaga." "Onde o senhor conseguiu essa foto do Júnior?" perguntei com a voz tremendo. "A senhora me emprestou aquela vez, lembra? Eu tirei uma cópia, espero que não se importe." Não me importava, não. O que me impressionou foi ver as duas fotos lado a lado. A semelhança era inegável. O mesmo formato de rosto, o mesmo sorriso meio de lado, o mesmo jeito de inclinar a cabeça. Se não fosse a diferença de idade nas fotos, podia até parecer a mesma pessoa. Ficou bonito. Foi só o que consegui dizer, sentindo um nó na garganta. Ele sorriu, parecendo aliviado que eu tinha gostado. Depois ficou sério de repente, como se tivesse tomando coragem para falar algo difícil. "Dona Aparecida, não sei o que a senhora quer me mostrar hoje. Mas antes de qualquer coisa, queria dizer uma coisa." Fiquei quieta, esperando. Ele respirou fundo antes de continuar. "Esses dias que passei aqui, conhecendo a senhora, conversando, ouvindo suas histórias, foram os mais especiais da minha vida. Não importa se sou ou não seu filho biológico. A senhora já é a mãe que eu nunca tive de verdade." Ele fez uma pausa, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. "A senhora que me criou, no orfanato e depois quando me adotou, ela era boa pessoa, não me maltratava nem nada, mas nunca foi carinhosa, sabe? Era distante, fria. Nunca me abraçou direito, nunca cantou para mim dormir, nunca teve aquele amor de mãe que a gente sente." Outra pausa. Vi que os olhos dele estavam ficando úmidos. Com a senhora é diferente. Desde o primeiro dia, senti um carinho, um cuidado que nunca conheci antes. A senhora me escuta, se importa com o que eu penso, com o que eu sinto. Faz café do jeito que eu gosto, lembra das histórias que conto. Uma lágrima escorreu pelo rosto dele. Não fez questão de esconder ou limpar. Por isso queria dizer: "Não importa o que a senhora vai me mostrar hoje. Se for uma prova de que não sou seu filho, tudo bem. Vou entender se a senhora não quiser mais me ver. Mas para mim, a senhora sempre vai ser a única mãe que eu já tive de verdade." Não aguentei. Levantei da minha cadeira, fui até ele e abracei. Abracei forte, como só uma mãe sabe abraçar. E ele me abraçou de volta, com aqueles braços grandes envolvendo minha figurinha pequena de velha. Ficamos assim um tempão, em silêncio, só sentindo o calor um do outro. Não era um abraço entre estranho, era um abraço entre gente que se conhece na alma, mesmo que a cabeça não lembre.
Quando finalmente nos separamos, limpei as lágrimas que escorriam pelo meu rosto e fui até a mesinha da sala. Abri a gaveta e tirei o envelope do laboratório, ainda fechado. "O que é isso?" ele perguntou, franzindo a testa, curioso. "É a resposta", falei simplesmente. "A resposta para a pergunta que a gente vem fazendo esse tempo todo." Ele olhou para o envelope, depois para mim, começando a entender. "A senhora fez um teste? De DNA?" Fiz que sim com a cabeça. Sem me contar, precisava ter certeza antes. Peguei sua xícara de café depois que foi embora um dia desses. Espero que não se importe. Ele deu uma risadinha nervosa. "Esperta a senhora, hein?" "Não, não me importo. Na verdade, até pensei em fazer algo parecido, mas não tive coragem." Sentei de novo na minha cadeira, de frente para ele, com o envelope entre nós dois na mesa. Nenhum de nós parecia ter coragem de abrir. "E se não for o que a gente espera?" ele perguntou baixinho. Era a mesma pergunta que tinha me atormentado esses dias todos. E se não fosse? E se ele não fosse meu filho? Ia doer de novo, como se tivesse perdendo o Júnior uma segunda vez? Ia me arrepender de ter alimentado essa esperança maluca? Mas agora, depois daquele abraço, depois daquelas palavras, percebi que algo tinha mudado dentro de mim. Mesmo que o teste desse negativo, mesmo que não tivesse nenhum parentesco de sangue entre nós, esse homem já era parte da minha vida. Já tinha um lugar no meu coração que ninguém mais poderia ocupar. "Se não for o que esperamos", respondi com calma, "a gente segue sendo o que já somos um pro outro. O sangue não é a única coisa que faz uma família." Ele sorriu, parecendo aliviado. Estendeu a mão e pegou a minha, apertando de leve. "A senhora quer abrir?" perguntou, apontando para o envelope com a cabeça. "Quero que a gente abra junto", respondi. "É a nossa história, afinal." Peguei o envelope e passei para ele. Com as mãos tremendo um pouco, ele começou a abrir pela beiradinha, com cuidado para não rasgar o que estava dentro. Tirou um papel dobrado e me devolveu, sem olhar. "A senhora lê", ele pediu. "Prefiro ouvir da sua voz, seja o que for." Peguei o papel, sentindo o peso do mundo naquelas folhas finas. Desdobrei devagar, procurando onde estava o resultado. Tinha muita letra miúda, termo técnico, coisa que eu não entendia direito. Mas lá no final da página, destacado numa caixinha, estava o que a gente procurava. Antes de ler em voz alta, levantei os olhos e olhei bem para ele. Pro homem que podia ou não ser meu filho. Pro homem que, independentemente do que esse papel dissesse, já tinha me devolvido algo que eu achava perdido para sempre. A capacidade de sentir amor de mãe. "Seja o que for", falei com a voz firme apesar das lágrimas que queriam vir. "Você merece saber." Aí comecei a ler o resultado, sentindo cada palavra como se fosse feita não de letra, mas de emoção pura. No fim, quando terminei de ler, ficamos os dois em silêncio. Um silêncio cheio de tudo que não precisava ser dito. Um silêncio que falava mais que qualquer palavra. Ele estendeu a mão por cima da mesa e eu coloquei a minha sobre a dele. Nossas mãos, uma enrugada pelo tempo, cheia de mancha de idade, outra forte, com alguns calos de trabalho, se encontraram no meio do caminho, como nossa vida tinham se encontrado depois de tanto tempo separada. "E agora?" ele perguntou, num sussurro. "Agora a gente começa de novo", respondi, com uma certeza que vinha do fundo da alma. "A gente tem muito tempo perdido para recuperar." Ele concordou com a cabeça, sem confiar na própria voz para falar. Depois se levantou, deu a volta na mesa e me abraçou de novo, mais forte dessa vez. Um abraço que parecia querer compensar todos os abraços que não demos em 33 anos. E foi nesse abraço, antes mesmo de falar qualquer coisa sobre o resultado do teste, que senti que a verdade mais importante já tinha sido revelada, independente do que o papel dizia. Nós éramos mãe e filho, no coração, na alma, no sentimento. O resto a gente ia descobrir junto. Quando li aquela palavra, meus joelhos não aguentaram. Tava ali, no papel, escrito com todas as letras. Resultado positivo para parentesco de primeiro grau, mãe e filho. Lembro que minha vista escureceu. Minha mão começou a tremer tanto que o papel caiu no chão.
Tentei me levantar, mas minhas pernas fraquejaram. Se não fosse por ele, meu filho, meu Júnior, que me segurou, acho que tinha caído ali mesmo. Mãe? Ele perguntou com a voz embargada, enquanto me ajudava a sentar de novo. Era a primeira vez que me chamava assim, sem o Dona Aparecida na frente. A senhora tá bem? O que diz aí? Não consegui responder com palavra. Só apontei para o papel caído no chão. Ele se abaixou, pegou e leu. Vi seus olhos percorrendo as linhas, parando naquela porcentagem. Depois, ergueu o rosto para mim, com lágrima já escorrendo livre. É verdade, ele sussurrou. É verdade mesmo. Abri os braços e ele veio como uma criança buscando colo. Se ajoelhou na minha frente, deitou a cabeça no meu colo e chorou. Chorou como o homem crescido não costuma chorar. Sem vergonha, sem segurar, só deixando sair toda a emoção de uma vida inteira, sem saber quem era de verdade. Passei a mão no cabelo dele, agora ralo e grisalho, mas que um dia foi preto e farto como o do meu menino. Meu menino que agora era um homem de meia idade. Meu menino que eu tinha perdido há 33 anos e que agora, por um milagre que eu ainda não entendia direito, estava ali, nos meus braços. Meu filho, repeti várias vezes, como se precisasse dizer em voz alta para acreditar. Meu filho, não sei quanto tempo ficamos assim. O tempo parecia ter parado, como se o mundo lá fora tivesse dado uma pausa para deixar a gente viver aquele momento sagrado. Quando finalmente nos acalmamos um pouco, ele sentou no chão, aos meus pés, e segurou minhas mãos. Como pode ter acontecido isso, mãe? Como pude passar a vida inteira sem saber quem eu era? Como a senhora enterrou outra pessoa achando que era eu? Balancei a cabeça, tentando organizar os pensamentos. A gente já tinha conversado sobre as possibilidades, sobre os dois jovens atropelados no mesmo acidente, sobre o corpo irreconhecível. Mas agora, com a certeza do teste, tudo ganhava uma clareza dolorosa. Você e o outro rapaz foram atropelados junto, na mesma hora, comecei, falando devagar, juntando as peças do quebra-cabeça que a gente tinha descoberto. Você deve ter perdido a memória com a pancada. O outro morreu. No hospital, como os dois tinham mais ou menos a mesma idade, mesmo tipo físico, e você não lembrava quem era, me deram por morto. Ele completou com um olhar distante. E o outro, que ninguém reconheceu, foi enterrado como meu filho. Terminei sentindo um aperto no peito ao pensar naquele rapaz sem nome, que por 33 anos ocupou o túmulo que a gente achava que era do Júnior. Eu lembro do acidente, ele disse de repente. Não lembrava antes, mas agora, depois de tudo isso, alguns flash têm voltado. Eu estava atravessando a rua com um colega do trabalho. A gente tinha saído para almoçar. Aí veio um caminhão descendo a ladeira, em alta velocidade. Fechei os olhos, quase podendo ver a cena. Meu filho e o amigo, os dois jovens, cheio de vida, sendo atingido por aquele caminhão. Seu amigo... Você lembra o nome dele? Ele franziu a testa, concentrado. Ricardo, eu acho. Ele tinha começado a trabalhar na loja fazia pouco tempo. Ricardo. Finalmente um nome para o rapaz da sepultura 237. Para o jovem que eu chorei por 33 anos, achando que era meu filho. Precisamos encontrar a família dele, falei, decidida. Se ele tiver família viva, eles merecem saber. Merecem pelo menos ter um nome na lápide. Meu filho concordou, com os olhos cheios de uma tristeza nova. Coitado do Ricardo. Morreu tão jovem e ainda por cima sem ninguém saber quem ele era de verdade. Ficamos em silêncio por um momento, cada um perdido nos próprios pensamentos. Havia uma mistura de emoção dentro de mim que eu nem sabia como descrever. Alegria imensa por ter meu filho de volta, tristeza pelo rapaz que morreu, raiva pelo engano do hospital, gratidão pelo destino que tinha nos reunido depois de tanto tempo. E agora? Perguntou ele, como se estivesse lendo meus pensamentos. O que a gente faz agora? Agora, respirei fundo. Agora a gente começa de novo. A gente tem mais de 30 anos para recuperar. Ele sorriu, um sorriso igual ao que o Júnior dava quando era menino, e eu prometia fazer o bolo de fubá que ele tanto gostava. E naquele sorriso, vi que apesar dos anos perdidos, apesar da memória apagada, apesar de tudo, aquele homem na minha frente era mesmo meu menino.
O DNA só tinha confirmado o que meu coração de mãe já sabia. Nos dias seguintes, foi uma loucura. Contar para Terezinha que o irmão dela estava vivo, mostrar o resultado do exame, fazer ela acreditar que não era golpe nem engano. A princípio, ela ficou desconfiada, achando que o exame podia ser falso. Mas quando viu os dois junto, eu e meu filho, quando notou a semelhança, quando ele começou a lembrar de coisa da infância que só o Júnior poderia saber, ela não teve mais como negar. O encontro deles foi outro momento que vou guardar para sempre no coração. A Terezinha tinha só 16 anos quando achamos que o Júnior tinha morrido. Agora era uma mulher de quase 50, com filho já criado. Quando eles se abraçaram, chorei de novo. Meus dois filhos, juntos depois de tanto tempo. Os netos também vieram conhecer o tio que nunca souberam que existia. O Carlos, que tinha sido tão contra no começo, foi o que mais se apegou ao tio. Talvez porque os dois fossem parecidos no gênio, teimoso, detalhista, preocupado com a família. A vizinhança, que antes fofocava e duvidava, agora vinha toda hora bater na porta, querendo saber da história, ver o milagre com os próprios olhos. O padre da paróquia até sugeriu fazer uma missa em ação de graça. Aceitei, claro. Depois de ter ficado com raiva de Deus por tanto tempo, achando que ele tinha levado meu filho, agora só conseguia agradecer por ele ter trazido meu menino de volta. 2 semanas depois do resultado do exame, eu e meu filho, agora já não consigo mais chamar ele de Antônio ou de senhor, só de filho ou de Júnior mesmo, fomos ao cemitério. Levamos flor para a sepultura 237, onde o Ricardo tinha sido enterrado. Meu filho tinha conseguido descobrir o sobrenome completo dele, através de antigo colega de trabalho. Ricardo Oliveira, 24 anos. Quando chegamos na cruz de madeira sem nome, meu filho ajoelhou e colocou as flores. Eu fiquei em pé, segurando sua mão. Descanse em paz, Ricardo, ele disse baixinho. Prometo que vamos encontrar sua família. Vamos contar a verdade. Você não vai ficar esquecido. Saímos do cemitério de mão dada, como se ele ainda fosse aquele menino de 22 anos, e eu a mãe que o levava para passear no domingo. Mas agora eu era uma velha de 78 e ele um homem de 55. Tinha tantas perguntas ainda, tantas coisas para descobrir, para contar, para entender. Como tinha sido a vida dele nesses 33 anos? Como tinha sido crescer sem saber quem era? Como tinha sido a família adotiva dele? E os filhos dele? Meus netos que eu nem conhecia ainda? Mas tínhamos tempo. Graças a Deus, ainda tínhamos tempo. No caminho de volta para casa, ele me contou que já tinha pedido transferência no trabalho para ficar na mesma cidade que eu, que ia alugar um apartamento perto da minha casa, que queria trazer os filhos para me conhecer. Não quero perder mais nenhum dia, mãe, ele disse com aquela determinação que lembrava tanto o Zé, meu marido. Já perdemos tempo demais. Quando chegamos em casa, sentamos na varanda, na cadeira de balanço que o Zé tinha feito. Fiquei olhando para o céu, pensando em como a vida dá volta que a gente nunca espera. Sabe? Falei depois de um tempo. Seu pai ia ficar tão feliz. Ele nunca aceitou direito sua morte. Acho que no fundo, ele também sentia que tinha algo errado. Ele tá vendo a gente de algum lugar, meu filho respondeu, apertando minha mão. Tenho certeza. Naquela noite, antes de dormir, ajoelhei do lado da cama como não fazia há muito tempo. Agradeci a Deus pelo milagre que ele tinha operado na minha vida. Por ter me devolvido meu filho quando eu já não esperava mais nada da vida, além de esperar a morte chegar. A vida me tirou meu filho por 33 anos. Mas Deus me devolveu ele no tempo certo. E agora, a única coisa que eu quero é viver o que me foi roubado. Se essa história te tocou, se inscreve no canal, compartilha e nunca deixe de acreditar que até o impossível pode bater na sua porta. Porque eu, Aparecida dos Santos, 78 anos, tô aqui para dizer que milagre existe. Que Deus escreve certo por linha torta. E que o amor de mãe... o amor de mãe é tão forte que nem o tempo, nem a distância, nem o esquecimento conseguem apagar.